Fala pessoal, muito boa noite. Estamos aqui para mais uma live no canal Mundo Ed, falando especificamente do nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama. E eu começo essa live perguntando: as últimas notícias do Vasco agradam você, torcedor? Porque elas não me agradam. Eu sou torcedor do Vasco, queria dividir com vocês aqui, saber o que vocês pensam, né? Na verdade, porque não me agrada. A saída do Carille, ela já era esperada, mas acho que essa demora para o Vasco contratar um novo técnico, realmente ela não me agrada. Não sei que tipo de acerto é necessário fazer, mas, de alguma forma, já tinha que ter uma definição de quem será o novo técnico do Vasco da Gama, a não ser que a ideia seja de fato que o Felipe continue no comando do time. Eu estranho, porque eu ouvi mais de uma vez, ou várias vezes, o presidente, né, o Pedrinho, falar que o Felipe não seria o técnico do Vasco na gestão do Pedrinho. Mas, como eles têm cada dia tomado as decisões mais importantes em conjunto, né? E a maioria das vezes sem compartilhar com todo mundo, e esse foi um dos grandes motivos que eu me afastei. Não me surpreende se a notícia que foi dada aí ultimamente de que existe um acerto com o Fernando Diniz, mas que o Fernando Diniz só assumiria o Vasco pós o Mundial de Clube, e até lá o técnico seria o Felipe. Eu acho que isso não é uma coisa legal, embora o Felipe tenha toda a capacidade de treinar o Vasco, de estar à frente no banco de reserva do Vasco da Gama. Isso já foi até demonstrado na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, em que, em 3 jogos, o Felipe conseguiu um empate e 2 vitórias. Então, isso mostra conhecimento de causa, conhecimento do grupo, conhecimento do clube, no modo geral. Mas eu acho que isso deveria ser falado, né? Isso deveria ser compartilhado com o torcedor de um modo geral, porque estamos todos apreensivos sem saber quem será o técnico do Clube de Regatas Vasco da Gama. Agora tem um desafio um pouco mais difícil. Na Sul-Americana também está com dificuldades, e no Campeonato Brasileiro, as 3 partidas que jogou fora de casa perdeu, e as 3 que jogou como mandante ganhou 2 e empatou 1. Então, tem muito a ver com as últimas notícias do Vasco, se elas agradam você que torce e que acaba sofrendo um pouco mais do que as outras pessoas. Mas eu vou pegar aqui o que diz o Alexandre Souza de Carmo Souza. O salário do Diniz é 1 milhão mesmo? Bom, Alexandre, eu não sei qual é o valor pedido pelo Fernando Diniz. Talvez por isso o Pedrinho esteja deixando esse acerto mais para frente, para quando o Paia sair e sobrar nos cofres do Vasco o salário que é pago para o Paia,
e aí isso seria pago ao treinador, talvez seja essa a ideia, né? Ou isso seja uma alternativa, mas eu não sei. Eu acho que ele é um técnico valorizado, é um técnico que passou recentemente pela seleção brasileira, é um técnico que foi recentemente campeão da Libertadores, e isso acrescenta bastante no currículo. Eu não sei nem se o Fernando Diniz é ligado a dinheiro, né? Claro, todo mundo trabalha porque precisa de dinheiro. Mas eu não sei nem se ele é ligado a dinheiro. Eu percebo que ele é mais humano do que um cara mercenário, né? A palavra não é essa. Um cara que pensa mais em dinheiro do que na profissão. Ele está num viés de baixa, porque saiu de dois grandes times, como Fluminense e Cruzeiro, de uma forma negativa, com trabalhos ruins, né, em ambas as equipes, embora foi comandando o Fluminense que ele viveu o grande auge da sua carreira, né, dirigindo a seleção brasileira e campeão da Libertadores com o Fluminense. No ano seguinte, ele não conseguiu fazer esse time, o time do Fluminense jogar, e quando foi demitido do Fluminense, ele era lanterna do campeonato com apenas, acho que 1 ponto, né? E aí veio o Mano Menezes, recuperou o time, salvou o time na última rodada. Não sei, acho que ele está valorizado no mercado, e todo cara valorizado, ele acaba cobrando um salário um pouco maior, mas acredito que o Vasco deva estar preparado para pagar um salário desse tamanho, né? Porque ofereceu perto disso para o técnico Renato Gaúcho. É o mesmo, né? O Renato Gaúcho não aceitou, e está muito claro que não era porque ele queria tirar um período ali de descanso. Não é verdade. Ele não acertou as suas bases salariais, viu que tinha espaço no mercado, né? Que na ocasião o Botafogo estava sem técnico ainda, o Mano Menezes balançava ali no Fluminense, e ele esperou uma oportunidade, foi para o Fluminense, começou muito bem, né? Tem tido ótimos resultados, embora o Fluminense esteja ainda oscilando, perdendo jogadores machucados, como o Thiago Silva, como o Germancano, que machucou na noite de ontem. Então, isso tudo dificulta muito o trabalho do técnico, mas já é outro Fluminense, já tem uma outra cara, mostrando que o Renato Gaúcho, de fato, se tornou um treinador de primeira prateleira. Tem gente até que pensa em Renato como técnico da seleção brasileira. Eu não sei se seria o melhor momento agora. Vamos ver o que dizem. Eu estou escolhendo aleatoriamente aqui. Advogado Cossetti. Para ser presidente, tem que ser corajoso e bicudo. Não sei o que quer dizer bicudo, ou se é picudo, né? Eu também acho. Eu acho que tem muitos atos de coragem, como mandar embora 3 treinadores em 1 ano de trabalho, né? Porque foi mais ou menos nessa época que o Vasco obteve a liminar para afastar a 777, e o Pedrinho começou a sua administração. O primeiro ato foi mandar o Boina embora, depois o próprio Rafael, e agora o Fábio Carille, né? 2 desses escolhidos por ele. Porque quando você demite um técnico que você não contratou
e que você acredita que o trabalho dele não tem futuro, eu sou a favor da troca. Mas eu acho que a sua convicção tem que falar mais alto, né? E essa não é a convicção do Pedrinho, de trocar treinador toda hora, né? E acho que 3 treinadores em um ano é um número bem expressivo. Não, o Rafael Paiva foi contratado por ele, foi promovido e alguém está dizendo aqui que o Pedrinho só contratou. Não, o Rafael Paiva foi promovido das categorias de base ao profissional pelo próprio Pedrinho e efetivado por ele. Então, é uma contratação. Ele vale muito a pena lembrar que quando você trabalha nas categorias de base, você é tido como um técnico amador. Quando você vai ao profissional, ele teve um reajuste salarial, assinou um contrato profissional, então foi sim contratado pelo Pedrinho. Então, por isso que eu digo, né? Os comentários da TV eram diferentes da atitude como presidente. Tano pergunta, Ed, o que você pensa sobre o Dudu? Cabe no elenco? Bom, vamos por parte. Eu sou apaixonado pelo Dudu. Acho que ele é um grande craque, mas ele rompeu o ligamento do joelho, né? E não voltou ainda como o Dudu, que se apresentou e ganhou muitos títulos com a camisa do Palmeiras. Então, hoje, deveria ser feita uma avaliação para ver como ele está fisicamente, né? Isso, claro que eu estou fisicamente, clinicamente, e se o valor pago pelo Cruzeiro cabe no orçamento do Vasco. Claro que ele seria uma excelente contratação, mas acho que todas essas coisas deveriam ser avaliadas para que a gente, de novo, né? Vou repetir o que fala muito o PVC, para que a gente não fizesse festa no aeroporto e ficasse frustrado no estádio. A festa tem que ser feita no estádio, né? Eu não tenho a menor dúvida de que o jogador tem que arrebentar no estádio. Ele não tem que ser bom de marketing, de mídia. Ele não tem que ser um cara que cria uma expectativa gigante no torcedor e na hora H, dentro do campo, ele deixa a desejar. Eu adoro o Dudu como pessoa e fui muito fã como jogador. Eu hoje tenho dúvidas se ele chega, joga e produz, até porque ele não é um jogador de fazer muitos gols no ano, né? Ele faz até gols importantes. Ele jogou na segunda, na terceira ou na quarta academia, não sei. As pessoas ganhou títulos importantíssimos como Libertadores brasileiro, Copa do Brasil, e foi protagonista nesses campeonatos, mas o Roberto também foi, o Romário também foi, Juninho também foi, e um dia eles precisaram parar, se aposentar. Não acho que seja o caso do Dudu, mas eu acho que tem que ser feito uma avaliação de custo e benefício. Não adianta só trazer pelo nome. Acho que o grande erro do Cruzeiro foi esse. Levou o Dudu, levou o Gabriel Barbosa, embora o Gabriel seja bem mais novo, pelo nome, pelo que eles já fizeram
no passado, não pelo que eles estavam fazendo no momento. Embora ambos jogassem hoje nos dois melhores times do Brasil. Então seria meio que natural, se eles não estão bem, que eles fossem reservas nesses gigantes do futebol brasileiro, né? E aí você, cara, o Cruzeiro hoje está um degrau abaixo, assim como o Vasco. Bom, então, aqui ele vai jogar, aqui ele vai ser titular, aqui ele vai arrebentar e vai voltar a ser o grande jogador. Não é isso que a gente está vendo, né? E ainda tem as polêmicas fora do campo, mas, na verdade, na prática, não é isso que a gente tem visto com o Dudu e com o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Mas acho que o Vasco poderia, eu sempre acho isso, tá? Que o Vasco poderia consultar e ver, olha, você paga a metade, eu pago a metade, porque pode ser também que seja um problema com o treinador, o português que dirige o Cruzeiro. Pode ser que ele amanhã volte a jogar como um dia já jogou, né? E que todo mundo pedia o Dudu na seleção. Isso pode vir a acontecer e, de fato, ele ser um jogador importante. Já vi isso acontecer por diversas vezes. O jogador não está rendendo num clube, ele é emprestado para outro, arrebenta, até porque a torcida do Vasco empurra, leva, carrega jogadores com as características do Dudu. E sem dúvida, pode ser que seja uma contratação relevante. Beleza, William? Grande abraço. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao canal Vasco Flu. Todos os dias tem conteúdo exclusivo do Vasco aqui pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Vasco da Gama aqui na plataforma do YouTube, tá bom? Falando do Vasco, né? O Vasco que tá procurando um treinador, os caras querem o Fernando Diniz. Eu acho que com o Fernando Diniz a chance do rebaixamento é maior, mas quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Fernando Diniz saindo jogando com esse time do Vasco é pegar a pipoca e que a diversão vai ser garantida. Mas vamos ver o que vai dar. O Felipe vai comandar a equipe interinamente. Informação também sobre o Paê, que a prorrogação do contrato dele foi publicada no BID. Era para ser no próximo dia 5, mas aí vai ter até o final de julho, ganhando mais uma merreca aí no Vasco, né? Deixa sua opinião, seu comentário, o que você achou disso tudo. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vamos, Vasco!